Boa tarde. Obrigado, pessoal, por terem vindo. É um prazer para a gente organizar esse evento aqui. O geógrafo e sua atuação profissional. Eu vou fazer só uma abertura rápida e vou passar logo a palavra para o nosso querido professor Aldo Paviani, que a gente aproveita para fazer uma homenagem singela, né, reconhecendo o papel dele na UNB, e aqui na Codeplan, ativo já há alguns anos, nosso diretor da área de estudos urbanos e ambientais, e um geógrafo de renome nacional e internacional, soube que recebeu uma homenagem hoje de manhã, né, na Câmara Legislativa. Aldo, então, parabéns, é motivo de muito orgulho para a gente. E eu vou passar a palavra para que você coordene essa atividade. Eu vou ficar ali assistindo. Eu estou muito interessado em escutar as palestras dos nossos convidados. Dou as boas-vindas, né? Já tive a oportunidade de dá-las pessoalmente, agora ratifico. Agradeço muito estarem aqui, colaborando com essa nossa discussão. A geografia tem um papel importantíssimo dentro da Codeplan, né? A Codeplan tem uma tradição muito importante na cartografia aqui da região, do Distrito Federal e da periferia metropolitana, né? Então, é fundamental, eu acho, que a Codeplan abre espaço para a discussão sobre o geógrafo, sua atuação profissional, sobre a geografia. Eu estou muito interessado em ouvir o que vocês têm aqui para compartilhar conosco hoje. Então, sem mais delongas, eu vou deixar o Aldo fazer as introduções, enfim, fazer seus comentários iniciais, tá, Aldo? E aí você controla a mesa, tá? Obrigado, mais uma vez, parabéns pela sua atuação aqui na casa, que é de fundamental importância, e também pela homenagem muito justa recebida hoje pela manhã na Câmara Legislativa, tá? Obrigado. Membros da mesa, boa tarde a todos e a todas, geógrafos ou não geógrafos. É uma alegria grande a Codeplan ter aberto esse espaço para debatermos a profissão do geógrafo, a qual, por medida de justiça, eu quero agregar de estatístico, que, como eu vou referir, os estatísticos são predecessores em termos profissionais da geografia, menos em termos de IBGE, e a eles, então, também as nossas homenagens. Eu convidei para essa mesa instituições que ou pesquisavam algo, ou tinham nos seus quadros geógrafos, ou tinham pessoas que trabalhavam com temas geográficos, ou, enfim, regionais, urbanos ou ambientais. Então, por isso que eu dou a denominação do geógrafo e sua atuação profissional. Na UNB, a gente costumava dizer que quem não era geógrafo e dava aulas de geografia tinha se geografizado. E foi o que aconteceu com arquitetos, com engenheiros, né, e tal. Então, eu tenho o prazer de apresentar aqui o Edemar Moretti, que tem trabalhado nessa área no Ministério da Saúde, né? Estudou em Rio Claro, foi aluno de eminentes geógrafos da Universidade Unesp, não é? Eu tenho também Osmar Carvalho, da UNB, que tem sido colega por muitos anos, tocando a área de coordenação da pós. Ele é coordenador da pós-graduação, levando em frente algo que eu comecei em 1976, sem muito sucesso, porque nós não tínhamos ainda quadro suficiente de doutores. O Ronaldo Ramos de Vasconcelos, que trabalha em IPEA, tem contribuições na área regional, e é uma alegria aproximar o IPEA cada vez mais, não só trazendo diretores, né, para nós, como também profissionais da área, para expor os seus pontos de vista sobre certos problemas específicos. E tenho também a Betânia Góes, que trabalha em IBGE, uma geógrafa destacada, não é por ter sido minha ex-aluna, ter sido minha aluna, mas ela tem
colaborado muito com as atuações do IBGE. Então, a ideia é fazer inicialmente essa apresentação e apresentar uma coisa interessante, que foi um pouco da história ligada à estatística, que é bom que se registre, né? A estatística ligada à geografia no IBGE do seguinte modo, quando foi então, institucionalizado o IBGE. Bom, inicialmente, em 1971, quer dizer, em pleno império, se fundou a Diretoria Geral de Estatística, né? Com o advento da República, ele foi mantido, mas já em 1934, quer dizer, passaram-se muitos anos, foi extinto o Departamento Nacional de Estatística, que havia substituído a Diretoria Geral de Estatística, e anos depois, né, quer dizer, aconteceu o Instituto Nacional de Estatística, o INE, já em 1936, quando foi o INE, né, foi unido ao Conselho Brasileiro de Geografia, que antecedeu o Conselho Nacional de Geografia, que depois, então, se uniu ao INE para formar o IBGE em 1937. Então, a criação da estatística e da geografia, depois da união delas, se deu oficialmente em 1937, num escalonamento de datas muito interessante, que foi se ajustando à necessidade do país, né? Tanto no Império quanto na República. Bom, atualmente o IBGE tem unidades estaduais, né? 27, são 26 estados e o Distrito Federal. Depois tem 27 setores de documentação e disseminação da informação, né? E depois tem 581 agências de coleta para os dados que a gente trabalha, né? Nós, na UNB, temos a geografia desde 1969, com a minha chegada a convite, porque a UNB estava muito esvaziada em função da atuação da ditadura, que provocou uma certa evasão de docentes, né? Em 69, convidavam pessoas para compor os quadros docentes em todos os departamentos. Quando houve um congresso de geografia, um pedaço em Brasília e outro pedaço em Goiânia, nós ficamos aqui em Brasília para visitar a universidade, vindos de Santa Maria, onde éramos professores eu do Departamento de Geografia, que eu era fundador do Departamento de Geografia, e a minha esposa fundadora do Departamento de Botânica lá. Fomos imediatamente convocados aqui, em 68, em 69, já estávamos aqui trabalhando por um ano. A UNB tem o privilégio nas universidades federais de requisitar professores para o seu quadro docente. Quem é requisitado não pode negar, porque tem uma lei federal que estabelece esse padrão de relações universitárias. Viemos por um ano, depois fomos requisitados por mais um ano, depois por mais 2, quando a Universidade de Santa Maria disse que era interessante retornar. Naquele ano, o governo federal estabeleceu uma lei recomendando que as pessoas estipulassem se queriam ficar no órgão que requisitava ou se queriam voltar à origem. Nós que já tínhamos estabelecido uma certa base territorial aqui ficamos. E foi com muito gosto, porque anos mais tarde já estávamos aumentando o corpo docente, começamos com 4 pessoas. Pena que não está aqui a professora Inês Costa Barbosa Ferreira, que, como geógrafa, dava demografia na medicina lá em Sobradinho. Ela tinha o cadastro de toda a população de Sobradinho, onde a medicina também funcionava. Depois, estabelecido em 69, que a geografia estaria toda dentro do Geociências, a professora trabalhava trabalhava no Instituto de Ciências Humanas, foi para o Geociências, onde predominavam basicamente os geólogos, né? E tinha como projeto instituir 4 departamentos. O de Geologia, que já era bastante grande, mais da metade dos professores todos eram gaúchos,
porque o Rio Grande do Sul já tinha saturado os empregos por lá, e estabeleceram, então, um padrão de pesquisas aqui no Centro-Oeste. São inumeráveis pesquisas. A geografia também ficou lá com apenas 4 docentes, agregado o professor que também veio da Unesp de Rio Claro, o professor Alexandre de Felizola Diniz, que era um grande professor de geografia agrária. Então, nós 4 estabelecemos um padrão de funcionamento com disciplinas e tal, e sucessivamente cada um tinha que dar mais do que uma disciplina para manter o quadro discente, quer dizer, os alunos tinham que ter disciplina. Bom, o departamento de meteorologia não foi possível instalar e o departamento de cartografia também não. Então, a gente tinha que ter um cartógrafo e dava conta do recado. Então, quer dizer, essa é uma trajetória da geografia das instituições que eu trabalho. Aqui na Condeplan, eu fui convidado para trabalhar na PEMAD, que é a Pesquisa Metropolitana de Análise por Domicílios. Agora nós já vamos apresentar um município, bem breve, né? Enquanto também se apresenta a PEDAD, que é a Pesquisa Distrital de Amostra por Domicílio, e tudo isso está no site, né? Não preciso explicar. Então, o nosso trabalho, que inicialmente era desdobrar junto com o grupo já lá estabelecido, tinha uma gerência, né? E estabeleceu um critério para examinar todas aquelas centenas de tabelas que vinham do pessoal da estatística. Então, aqui também nós temos uma interação grande com a estatística, que é interessante porque resulta sempre em produtos que interessam ao governo e à sociedade de modo geral. Com essa introdução, então, eu vou pedir licença para nomear na ordem, vai lá que foi feito o programa, e vou passar a palavra, então, para a sua exposição ao caro doutor Edmar Moretti, agradecendo desde já a sua concordância em vir dar o depoimento dele e debater conosco. Com a palavra, então, Edmar. Obrigado, professor. Tem um... Já está aqui. Só para não ficar na frente. Não, o senhor pode ficar à vontade. Fique aqui ao meu lado, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Como foi apresentado, meu nome é Edmar Moretti. Sou geógrafo formado na Unesp de Rio Claro, que é uma universidade do interior, que fica no interior de São Paulo, né? Trabalhei em várias instituições privadas, públicas, ONGs em São Paulo, até vir para Brasília para trabalhar no IBAMA e depois Ministério do Meio Ambiente. Hoje eu estou no Ministério da Saúde. Eu vou falar um pouco assim da minha trajetória e um pouco do que eu tenho feito mais recentemente, né, para que a gente possa, talvez, em função dessa da gente contribuir aí para o debate, né? Tá ok. Quem me avisa? Você me avisa? Essa foto aqui é a primeira foto, dizem, né, da Terra vista do espaço. Não é aquela foto colorida que a gente vê, aquela não foi a primeira. Essa aqui foi de uma sonda, né, enviada para a Lua e que fotografou a Terra e depois foi restaurada, né. Ela é de 1968. Eu nasci alguns anos antes, né. E fui estudar em Rio Claro em 1984. Fiquei em Rio Claro desde 84 a 87, fiquei mais alguns anos lá, mestrado, essas coisas, né? O próximo, por favor. E esse era o ambiente tecnológico que eu encontrei lá na universidade quando eu fui estudar, né? Isso para mim é importante porque eu trabalho muito com tecnologia, né? Então, desde o início, o meu envolvimento foi com tecnologia. E essa era a nossa infraestrutura que a gente tinha lá. Fora isso, os equipamentos mais modernos que nós tínhamos eram de aerofotogrametria, né, que vieram para o Brasil no acordo do café com a Alemanha, né, a gente tinha muitos equipamentos alemães lá em Rio Claro. Mas aqui, ali em cima à esquerda, a primeira foto é do Image 100. Era o único equipamento de processamento de imagens que a gente tinha no Brasil. Ele ficava lá no INPE, tinha um no INPE e um na Embrapa, se não me engano. Isso em 85, 86. Não é? Ficava num prédio esse equipamento. E para a gente usar, fazer processamento de imagem, a gente comprava aquelas fitas CCTs
mandava para o INPE, ficava algumas semanas antes, eles carregavam um HD, que ficava numa sala ao lado, né, o HD, e a gente ia lá para fazer o processamento da imagem, só que a gente não tocava em nada, né? Tinha um operador que apertava os botões e, quando saía algum resultado na tela, a gente fotografava, porque não tinha como imprimir, né? Era assim, só que você tinha que pagar a hora para ir lá, né? A gente saía de Rio Claro para ir lá, quem tinha a chance de trabalhar com alguém que estava fazendo algum projeto desse tipo. Fora isso, era interpretação visual de imagens, de fotografias aéreas, né, e tal. Ali à direita, esse equipamento, o Image 100, ele foi desativado, se não me engano, em 1986. Né? E logo na sequência, o INPE desenvolveu o CITIM SGI, né, que formou muita gente na área de geoprocessamento no Brasil, que é aquela foto ali à direita. Então, que era um monitor que nunca funcionava, né? Mas a gente tinha esse equipamento. Na época, era a época da reserva de mercado de informática, né? Então, a gente não tinha acesso, o Brasil não tinha acesso, ninguém tinha acesso à informática. Isso aqui foi tudo desenvolvimento nacional, né? Então, vocês imaginam, não era fácil fazer isso sem ter acesso às coisas mais de ponta que existiam no restante do mundo. E logo abaixo aqui o CP500, que esse era o computador que os alunos, alguns, conseguiam usar. Tinha uma sala lá com, acho que 3, né? E se você fosse chegado num professor lá, você conseguia usar o CP500, que tinha os disquetes ali grandes e tal, né? Nessa época, o contexto era político muito forte, né? A gente estava no final da ditadura militar, ainda lutando para remover os últimos resquícios da ditadura militar. Então, a gente fazia muito mais política do que estudava, né? Eu, pelo menos, mas o meu curso foi muito bom e a gente, com pouca coisa, a gente conseguia fazer bastante investigação e especular muito sobre o que depois veio a ser o geoprocessamento, que esse nome nem existia na época, né? Próximo, por favor. Esse foi o meu primeiro computador, né? Era um Exato 2E, um clone da Apple, né? 2E, cruzeiros, cheio de opcionais, né? De periféricos. Aqui vocês estão vendo o joystick, né? O joystick era impressionante. Isso eu não fazia muita coisa com isso aqui, não, porque a gente usava... Eu não tinha esse disquete aí, tá? O meu era de pobre, assim, não tinha, né? Mas, enfim, esse era o que você tinha acesso para comprar, né? Ou seja, só quem tinha grana para comprar. Eu comprei um usado de um amigo lá, que não estava mais usando, e eu comprei dele para poder trabalhar. Bom, mas desde essa época eu já trabalhava com desenvolvimento de software, né? Se é que a gente podia chamar de software aquilo que a gente estava fazendo lá, mas já era alguma coisa voltado para aplicações na área de geoprocessamento, né? Trabalhando, na época eu trabalhei com o professor que tinha recentemente vindo do INPE, e ele tinha um computador na sala dele, o Ailton Luchiari, e eu estagiava com ele, e a gente começou a trabalhar algumas coisas. Nós fizemos um mapeamento de uso da terra de uns municípios, e depois jogamos para o computador para fazer cálculo de área e tal. Então, ali começou a minha vida na área de tecnologia voltada para geoprocessamento, né? Isso, idos de 87, por aí. Eu não fiz licenciatura, eu fiz só bacharelado, né, na época. A maioria, quem fazia isso era taxado de louco, né, porque você fazia geografia para dar aula, né? Pouquíssimas pessoas, o mercado era muito restrito, né? Era IBGE, universidades, né? Então a maioria das pessoas fazia licenciatura, né? Próximo aí, por favor. Bom, aqui já é o que eu faço hoje ou nos últimos anos. Então, esse aqui como eu falei, eu trabalho no Ministério da Saúde, mas trabalho no governo, assim, como consultor já há muito tempo. E quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, eu trabalhei no desenvolvimento de um software livre, né? Eu só trabalho com tecnologias de código aberto. E no Ministério do Meio Ambiente nós desenvolvemos lá um software. Esse software foi disponibilizado no portal do software público, está lá até hoje, e até hoje eu trabalho nesse desenvolvimento. Várias instituições utilizam e apoiam o desenvolvimento. Então, é uma solução para a web,
né? O web lá naquela estrutura, nem falar conexão de um computador com o outro, era via o protocolo DPC-DPL, né? Disquete para cá, disquete para lá. Não tinha nada de conexão, né? É o conhecido DPC-DPL. Né? Então, esse é o software que eu tenho desenvolvido para a web. Obviamente, eu não tive formação em programação, nem em programação para a web. Isso aqui foi conhecimento que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo. Né? Eu já devo estar passando meu tempo. Então, o próximo... aqui eu trabalho lá no Ministério da Saúde, no Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, na Sala de Apoio à Gestão Estratégica. Então, nós temos um portal com dados sobre saúde, e lá a gente compõe painéis de diferentes assuntos. Esses painéis têm mapas, gráficos, tabelas, e aqui eu trabalho com o pessoal lá dando suporte na confecção dos mapas, também da parte de representação gráfica, inclusive desenvolvimento de código. Né? Tudo isso aqui é código aberto, boa parte do que está aí de gráfico também a gente que desenvolveu lá. A SAGE, Sala de Apoio à Gestão Estratégica, está no site do Ministério da Saúde, tem um linkzinho, vocês entram lá. Tá? Próximo. Aqui também um exemplo já com Google Maps, né, com gráficos, e é uma outra forma de confecção de mapas. Né? Aqui uma aplicação específica lá que a gente desenvolveu para visualizar o fluxo de pacientes no Brasil em relação a alguns tipos de exame, aqui mamografia. Né? Então, é uma aplicação que funciona internamente lá, mas a pessoa escolhe o tipo de exame, a cidade, e ela quer ver, eu quero ver os pacientes que estão vindo para cá, ou os que estão saindo daqui. E a gente representa isso em mapas de fluxo, mostrando no mapa como isso está acontecendo e a listagem ali. Então, esse trabalho aqui é um trabalho assim, não só de desenvolvimento, mas de apresentar uma solução para um problema que uma área lá estava precisando. Então, ela apresenta, olha, eu preciso saber o que está acontecendo e representar isso em mapas, então a gente desenvolve a solução para que a pessoa possa estudar os dados, representá-los, e isso apoia, né, ajuda na tomada de decisão dos gestores lá do Ministério da Saúde. Isso tudo, o Google Maps aqui está de fundo, mas todo o código aqui é código aberto. Tá? Próximo. Próximo. Esse aqui já é um outro trabalho, não tem a ver com o Ministério da Saúde, mas também usando os dados em nuvem, né? Aqui eu tenho... obrigado. Então, isso aqui são pontos de monitoramento, são estações que monitoram a qualidade dos dejetos, qualidade da água, qualidade do ar, etc. Então, o verdinho é quando o indicador está dentro da normalidade, o vermelho é quando o indicador está acima do esperado, e o branco é quando não faz sentido aquele indicador ou não tem o dado. Então, aqui a pessoa pode escolher o período que ela quer, o tipo de indicador, e visualizar no mapa como que isso está acontecendo. Isso aqui é uma empresa que foi exigência do IBAMA que a empresa desenvolvesse algo para disponibilizar os dados, porque o IBAMA queria saber como é que estava o monitoramento. Né? É mais ou menos essa história aí. Não, é lá perto do... É no norte do país, lá perto da Ilha do Marajó. É uma grande indústria ali. Né? Próximo, por favor. Bom, então, e aqui essa foto só para eu começar a encerrar. Né? Isso aqui, disquete na minha época era uma coisa rara, né? Para a gente ter era difícil. E agora o que a gente faz com o disquete é reciclar, né? E essa é a nossa vida, né? Se a gente não reciclar, a gente não acompanha o que a tecnologia, como a tecnologia avança. Para mim, disquete era muito caro, né? E hoje olhar o disquete servindo de vasinho, mas enfim, a gente tem que se acostumar com a ideia, né? Então, como eu falei, na época a gente tinha uma dificuldade muito grande como geógrafo de ter acesso ao dado. Né? O dado era muito difícil da gente acessar. Né? Ou não se tinha o dado, ou os órgãos de governo não disponibilizavam, né? As pessoas muitas vezes não confiavam na qualidade do dado e não queriam disponibilizar, ou tinha uma série de medos, né?
ou cobrava, o que as pessoas vão fazer com os nossos dados, né? Então, não vou passar o dado para ninguém, porque imagina alguém usar os nossos dados. Então, como pode ser isso, né? E a gente, e hoje a realidade é completamente outra, né? Esse é o portal do governo de transparência, né, de disseminação de dados, dados.gov.br, e é onde você consegue acessar de forma muito fácil os dados do governo. Isso é um desafio muito grande para a gente, né? Para quem passou da vida de disquete ali, do protocolo DPC, DPL, para os dados todos disponíveis na web, que você pode pegar, analisar, estudar, gerar coisas para a sociedade, né? Isso é um desafio muito grande para o geógrafo, né? E a gente tem esse volume gigantesco hoje de dados que a gente tem como instrumento para nossas análises, né? Então, a minha trajetória foi essa, de uma situação tecnológica muito precária para uma realidade hoje de completa disseminação da tecnologia. Muita gente hoje usa a capacidade de construção de gráficos, de mapas e analisa dados, os dados estão disponíveis, né? E a gente tem que estar acompanhando essa situação para poder dar a nossa contribuição profissional e especializada para essa realidade que a gente tem hoje. Oi? 3 minutos. Não, mas já estou encerrando já. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pelo convite desde já. Ok? Obrigado, Eduardo. A sua bem-humorada trajetória mostra as potencialidades, né? Está aí o Flávio, né? O Flávio nos falou sobre a questão profissional e o empenho, né? Você tem que ter uma vontade e pôr a cabeça para trabalhar nesse sentido. Então, lhe agradeço muito. Fique livre para vir aqui assistir brevemente as nossas exposições sobre o primado de piedade, vai ser interessante tê-lo aqui, bem como para a PED, né, que é outro produto que é emprego e desemprego, né, e que vai ser interessante. No dia 8, todos são convidados para o lançamento do 10º número da revista Brasil em Debate, editada pela Codeplan e abordando a questão ambiental. Bem, quero chamar agora o Osmar de Carvalho, da pós-graduação da UNB. Obrigado pela presença. Fique livre em 15 minutos. Quero agradecer imensamente o convite, né? Eu tenho coordenado o curso de pós-graduação de Geografia. Eu já estou completando 4 anos na coordenação e realmente é uma experiência muito gratificadora, né? O que eu apresentei aqui, na verdade, é um trabalho, uma compilação de outros trabalhos do João Lima, do Charley, que mostra a evolução da pós-graduação, e depois eu vou entrar especificamente na pós-graduação daqui da UNB, né? Pode passar os slides. Eu primeiramente peguei essa descrição do Absábia, né, o que é ser geógrafo nesse dia, né? Então, minhas primeiras viagens, ainda na infância, feitas por alguém que não pensava que um dia viesse a se tornar geógrafo. Adquiriram, posteriormente, uma importância fundamental. Ao longo da vida, cada impressão que tive da paisagem, de clima, de tempo, foi por mim interpretada geograficamente mais tarde, por mais recôndita que estivesse na memória. Aos poucos atingi a noção de organização natural do espaço em face à desorganização humana do território. Eu acho esse início bonito e eu queria dizê-los, né? Pode passar. Aqui está a evolução dos cursos no Brasil de pós-graduação, né? Então, ela realmente começa no Sudeste. Depois nós temos algumas no Nordeste, principalmente de Pernambuco, Sul, aqui no Centro-Oeste. Em 1996 surge a UNB, no Centro-Oeste, e no Norte agora está chegando, né? Então você tem uma verdadeira evolução, né, da pós-graduação. Pode passar? Então aqui no começo, em 1979, ela está restrita aí à USP e à UFRJ, né?
e basicamente toda no Sudeste. De 80 a 89, pode passar. Depois surge aqui a UNB, eu tentei salientar, aí a partir de 96 surge o nosso curso, né? Então você vai vendo que vai havendo uma progradação para o Centro-Oeste, né? Pode passar. E aí agora começa a expandir, começa a ter as primeiras cursos no Norte, e aí mais ou menos está a nossa configuração hoje, né? Final. Aqui é a evolução do doutorado, né? Aqui o doutorado começa inicialmente com a USP, tanto é que nós temos vários doutores provenientes, né? Vários professores são provenientes da USP. Pode passar. Depois começa a expandir ali ainda no Sudeste. E aqui nós começamos a ter os nossos cursos, né? E em torno... aqui é doutorado e mestrado, sim. E aqui é o final, né? Acho que esse aqui ficou errado. Pode passar. Bem, aqui com relação aos cursos de pós-graduação relacionado à região, né? A cada estado, né? Então você vai ver que tem um predomínio em São Paulo bem grande, né? Nessa bolinha lá só tem o nosso curso, então é bem no Distrito Federal, mas aqui está a distribuição dos cursos. E aqui está a região do Centro-Oeste, onde nós temos aí a conexão, né, do desenvolvimento, e aí a UNB tem um papel fundamental justamente nessa questão regional, né? Aqui é o crescimento das pós-graduações, em termos de número, né? Nós vamos vendo que a região Sudeste vai tendo um crescimento inicial, depois ela vai estagnando. O Centro-Oeste tem uma subida em 2009 significativa, né? Com aumento de cursos. E aqui é o aumento no Brasil, né? Mostrando como está evoluindo o número de cursos dentro do Brasil, dos cursos de pós-graduação em Geografia. Aqui já vai dar um cenário de quantas teses e dissertações estão sendo desenvolvidas por ano, né? Então, a gente está vendo aí que, em 2009, nós já tivemos mais ou menos mais de 500 teses, dissertações, né? E mais de 100 teses em Geografia. Aqui é o panorama da mudança da descentralização do conhecimento geográfico, que ela vai expandindo justamente para as outras regiões. Pode passar. Aqui é a distribuição de dissertações, né? Para os estados. Então, a gente vê que na região de São Paulo, realmente, ela predomina, e ali já está Brasília também, já produzindo a sua... Pode passar. Cada cor dessa significa uma época, né? 2007 é vermelha, 2008 azul e verde é 2009. E aí nós temos agora por regiões. Aqui já vai ser por capítulos e livros, né? Que basicamente a pós-graduação é sempre avaliada pela produção científica. Então, por isso que eu estou colocando agora os capítulos e livros. Pode passar. Aí temos também a questão por região. E agora nós temos as revistas, né? Que é justamente as mais qualificadas, que são as revistas com Qualis A e as revistas de Qualis B. Então, nós temos aí a distribuição também de onde estão sendo produzidas as informações, né, da geografia. Pode passar. Aí a revista B1 e B2, B3 e B4 e B6. Aqui é basicamente as áreas de concentrações do Brasil, referente aos temas de pós-graduação em geografia, né? Tem muito vinculado a ambiente, natureza e paisagem. Depois tem muito vinculado ao território. Tem 20 relacionado ao espaço. 12 tem o tema principal a região. E outros são 18, né? Só para ter uma configuração. Bem, aqui a nossa nota, pode passar, eu prefiro a outra. Aqui está a evolução das notas, né?
Nós hoje somos nota 4, nós não subimos no último triênio, porque ao abrir o doutorado você é penalizado, você não pode mudar de nota. Nós já tínhamos condições de subir, mas infelizmente nós ficamos estagnados no número 4 e eu estou acreditando que no final desse quadriênio, que mudou de triênio para quadriênio, nós vamos atingir a nota 5. Bem, eu queria dar uma mostrada só no site, rapidamente, da Pós-GEA. Esse é o nosso site, e nesse site nós estamos tentando disponibilizar todas as informações possíveis para os pretendentes, as informações necessárias para a população em geral, né? Aqui estão as defesas, né? Ó, nós temos aumentado significativamente o número de defesas. Aqui nós temos o corpo docente, né? Com currículo Lattes, todos eles. Hoje já nós temos 24 professores no corpo docente. Nós temos a disciplina, a estrutura, e nós temos a produção de cada época, né? Então, aqui nós, no último triênio, 2010, 11 e 12, nós publicamos 153 artigos, né? E aqui nós podemos ver a estatística, a distribuição do número de artigos em revista A1, A2, B1, né? A distribuição delas. E cada artigo aqui você pode clicar e você vai para a revista. Então, todos os artigos estão cadastrados. Então, é bem fácil de vocês localizarem todos os artigos, e todos os artigos estão disponíveis já para consulta. Além disso, nós fizemos para o outro triênio, né? Quer dizer, atualmente, nós estamos também fazendo para livros, capítulo de livros, né? Então, nesse segundo ano, né, nós já estamos com 126 artigos publicados, e aqui está a distribuição das publicações, né? E também está todos os artigos aqui presentes. Com relação às teses, nós também temos todas as teses também no portal. Então, todas as teses aqui, é só bater que você já vai para a tese, você pode descer, está todas as informações de tese disponíveis, né? Aqui nós temos a busca de revistas de geografia, nós temos 595 revistas cadastradas, né, já para orientar os alunos a escolher qual a revista mais adequada para o seu trabalho. E aqui também nós temos os eventos nacionais, né, e os eventos internacionais. Aí nós temos aqui quantos cadastrados? Nós temos 52 registros cadastrados. Então, de uma certa forma, as informações da pós-graduação, todas estão contidas nesse site. Os projetos dos professores também, você pode entrar em qualquer projeto e ver aqui quem que participa, do que se trata o projeto, quais os artigos vinculados a esse projeto. Então, a gente já preparou esse site para facilitar justamente a busca, né, e as informações necessárias. E, realmente, nós estamos vendo a cada ano um crescimento, tanto do número de professores, que nós atingimos agora o número de 24, como também de alunos que estão sendo formados, né? Aqui nós temos os discentes de mestrado. Hoje, atualmente, no curso, nós temos 85 mestrandos fazendo o curso hoje. E de doutorado, nós temos 83. E de egressos, né, nós temos 228 já formados em geografia. E doutorado, que é recente, né, aí são pouquíssimos. Aí é porque nós estamos... Opa, não foi aqui. Eu errei aqui. Ah, porque eu acho que está nas duas, né?
Não, tem algum errinho aqui. Não, deu algum erro. Sempre acontece, né? Esse aqui deu um errinho. A gente deve ter mexido aqui. Egresso, ó, vamos ver, doutor. Não, eu fui errado. São 5 registros de egresso só. Está perfeito, está certinho. Então, nós temos só 5 doutores formados e temos aquele número todo de mestre, mais de 200, né? Bem, é isso que eu queria apresentar. Obrigado, Osmar. Sua rápida passagem pela pós-graduação da UNB nos traz uma ideia, a evolução, né? Assim como no resto do Brasil, e é útil para, digamos, os que da Codeplan quiserem fazer um curso em áreas desde ambientais, da geografia propriamente dita, urbana ou regional, tem aí os registros para se orientar. Eu vou chamar agora o colega do IPEA, Ronaldo Vasconcelos, para a sua exposição. Desde já agradeço ao Osmar pela sua contribuição. Espero que a gente estreite relações, trazendo os alunos para as nossas exposições. Não é? Já obtive a afirmação do coordenador da graduação, trazer os alunos para as nossas exposições da PEDAD e PEMAD, não é? Tá bom? Não tá? Não veio, não sei. Deu algum pane. Bom, grandes desculpas. Realmente... Então, eu peço desculpas por essa gafe enorme. É uma pena. Enfim, eu tinha tentado essa semana recapturar a trajetória do IPEA, se aproximando da geografia, não é? Mas, das maneiras, eu queria agradecer ao professor, agradecer ao Bruno, né, a lembrança, o convite para vir aqui. E eu vou tentar me virar nos 30. Né? Mas, enfim, o que eu preparei para trazer aqui hoje foi um pouco, para já, no fundo, assim, que diz IPEA há 50 anos, né? Eu até achei que a Codeplan era mais nova do que o IPEA, eu me surpreendi que nós somos da mesma época, né? Com trajetórias diferentes. O IPEA começou no Rio de Janeiro. O IPEA tradicionalmente é um ambiente de economistas, né? Quando eu cheguei no IPEA em 1985, lembrando da questão tecnológica, a gente usava máquina Facite, fazia planilha em papel quadriculado, né? Escrevia à mão e passava para datilógrafo. O corretorzinho, aquilo lá, já foi um grande avanço desse processo. Mas, enfim, só para tentar pegar a questão tecnológica. Então, o IPEA iniciou a se aproximar da geografia, né, pelo viés da economia, ainda em 1968, com a primeira região de influência de cidades, que foi uma coisa IPEA e IBGE, né, onde o Hamilton Tolosa, né, esteve em colaboração, não sei, acho que foi com o Faisal, né, nesse exercício. Eu até tinha recuperado, consegui a capa, né, nos alfarrábios, etc. para trazer aqui, para não me deixar mentir sozinho com relação a isso. Né, se naquela altura, isso é 68, eu não me lembro que ano, não sei que ano o IPEA veio para Brasília, mas acho que foi em torno dos anos 70, né, Bruno?
né, por aí. Então houve essa vinda para Brasília, e logo a seguir houve a primeira aplicação que eu encontrei, não é, do ponto de vista mais do planejamento, que é um documento dedicado à base e suporte para a política de desenvolvimento urbano, né, que começa a falar das regiões metropolitanas e das ações mais distribuídas no território. Isso, portanto, é no início dos anos 70. Ao mesmo tempo que, naquela altura, eu recuperei um artigo também do Tolosa, que foi do doutorado dele, acho que em Pensilvânia, que trata dos polos regionais de desenvolvimento, e que foi a base dos programas que houveram de desenvolvimento, como o Polo Centro, o Polo Amazônia, o Polo Nordeste, PEGEB, né, região do Distrito Federal em torno, e que se dedicavam naquela altura a procurar canalizar a aplicação de recursos do PIM-Proterra. Isso cheira bem a época, só para variar um pouco, da dita Branda. Então, essa aproximação, do ponto de vista do planejamento, o que eu consegui capturar essencialmente foram esses pontos, né? Entretanto, eu vou pular já para os anos 90, né? Após a estabilização monetária, o IPEA vinha assim do fundo do poço, do final do governo Collor, ainda no governo Itamar. Eu estava fora do país quando eu voltei. Iniciamos um trabalho que foi desenvolvido junto ao Ministério do Planejamento, com a participação do IPEA, que era dedicado ao semiárido do Nordeste, né? Que tinha como coordenador o economista célebre do IPEA, o Antônio Rocha Magalhães, que também tem alguns artigos publicados com relação à política regional e urbana. Depois disso, nós chegamos no IPEA e ajudamos a formar a Diretoria de Política Regional e Urbana, né? Ou seja, na altura, naquele momento, o IPEA só tinha, digamos, a visão econômica. Você tinha os departamentos, as coordenações de economia e, marginalmente, a questão social, né? Havia uma coordenação regional, mas era voltada mais para a aplicação, acompanhamento do orçamento e planejamento. Na altura, formamos a Diretoria de Política Urbana e Regional. E naquela altura, com a estabilização, começamos a discutir, a tentar a necessidade de descer mais e conhecer mais o Brasil através do seu território e dos seus diversos compartimentos, para além das grandes regiões. Eu dizia o seguinte: naquele tempo, o Brasil, para o IPEA, era uma planilha que, no máximo, chegava às grandes regiões, e quando abria por estado, tinha sempre assim, o mais importante e o menos importante. No meio só tinha um tracinho, né? Como instrumento de representação era uma planilha feita em papel quadriculado. Então, era esse o tratamento de informação que se tinha, e o Brasil era assim estudado a nível do IPEA. Apesar de que, já naquela altura, tiveram alguns esforços que conseguiu usar algumas informações municipais do IBGE. Na altura, nós tínhamos um terminal do IBGE que ficava lá no final da Asa Norte, onde é a Secretaria do Orçamento Federal, e que era uma dificuldade enorme para conseguir qualquer coisa ali. Tínhamos que marcar a hora com antecedência, etc. e tal, e o Bruno já chegou numa época mais moderna, né, Bruno? Mas, enfim, voltando, quando foi no momento da realização do projeto Áridas, né, junto com o Ministério do Planejamento, eu me deparei, não me lembro exatamente como, com um software de um francês que tinha desenvolvido no IBGE e que se chamava Samba Cabral, não, se chamava Cabral 1500, né? Com uma base de dados chamada Samba, né? O Cabral 1500 era para descobrir o Brasil, e o Samba vinha do Sistema de Agregados de Dados Municipais Brasileiros, qualquer coisa assim. O francês Philippe Vanier, geógrafo, né, tinha estado já no Brasil em épocas anteriores, na Embrapa, aqui no Centro-Oeste, e nessa altura ele estava no IBGE.
nós dedicamos a vencer durante uns 6 meses de batalha para conseguir que as informações fossem passadas pelo IPEA, que o IBGE não queria passar de forma alguma as informações municipais. E o francês não podia passar para a gente porque tinha de ter autorização. Então, naquela altura, quando chegou essas informações no IPEA, eu fui pessoalmente responsabilizado de guardar aquelas informações, assinei um protocolo, etc. Eu ainda tenho guardado isso hoje. Acho que em qualquer momento a gente pode expor isso para ver como é que eram as coisas naquele tempo, né? O que é que esse pessoal quer fazer com nossas informações municipais? Eu até entendia, dizendo assim, bom, na verdade o IBGE tem essas informações, mas elas não foram feitas para ser estudadas e analisadas a nível municipal, né? Daí, portanto, toda essa resistência. Então, assim, bom. Mas, enfim, a partir disso, foi muito interessante. Começamos a desenvolver 2 trabalhos na então recém-criada Diretoria de Políticas Urbanas e Regionais, que um é na coordenação regional, que eu participei diretamente, que era um estudo das micro-regiões brasileiras, e outro na parte urbana, que era a caracterização da rede urbana brasileira. A caracterização e análise da rede urbana brasileira. Uma colega nossa que acabou de se aposentar, Diana Mota, arquiteta, nessa altura acho que não existia geógrafo no IPEA. É uma coisa recente. A geógrafa no IPEA dos anos 90, não, 2008, deve ser com o Márcio Postman, antes disso, né? Eu sou engenheiro civil e entrei, bom, alguns outros engenheiros também estavam lá na altura, mas foi uma exceção. Então, a partir desses 2 trabalhos iniciais voltados para a aplicação em planejamento, e esses 2 trabalhos foram muito importantes nesse último período de governo, a partir dos anos 2000, quando o governo, de uma forma geral, começou a descobrir o território. E uma série de programas públicos voltados para o desenvolvimento adotaram uma base geográfica mais evidente. Diversas regionalizações foram feitas, múltiplas regionalizações, e que hoje a gente tem um panorama muito grande desses experimentos. A maior parte desses experimentos que conseguiram fazer bonitos mapas, eu me lembrei do mapa que eu devia mostrar agora, bonitos mapas, coloridos, com a chegada do geoprocessamento, a popularização disso, etc. Se pôde, né, fazer muitas brincadeiras com isso. Mas, entretanto, a ação pública não conseguiu, e até hoje não consegue, no meu entender, convergir objetivamente e fazer com que os seus resultados possam se somar, no sentido do desenvolvimento, seja da ocupação territorial, seja na promoção de políticas sociais, de políticas de incentivo econômico, etc., né? E isso é uma questão que eu passei 8 anos dentro do Ministério da Integração Nacional e tive muita dificuldade de diálogo com todos os ministérios. Em parte devido a que, vocês sabem o que é um elefante? É um cavalo desenhado por uma equipe multidisciplinar. Em parte pelos conceitos, pela diversidade que nos é característica, né? Mas em parte também por falta de um trabalho mais consistente, mais organizado, e que é necessário fazer. E que, bom, eu pessoalmente acho que só tem uma instituição que pode fazer isso no Brasil, que é o IPEA. Eu voltei para o IPEA no ano 2010, e me foi dada a missão de tentar capturar aquele esforço feito nos anos 90, atualizando um trabalho relacionado à rede urbana do Brasil, tendo em vista essa aplicação para o planejamento. Nós estamos nesse esforço, desenvolvendo alguns métodos, inclusive de regionalização, bem acessível às pessoas, de maneira que as entidades estaduais de pesquisa podem, digamos,
questionar as regionalizações propostas pelo governo federal. É muito interessante isso, é uma pena que eu não consigo esquecer que eu fiz esse rateio. Mas, enfim. Agora, recentemente, nós estamos retomando, espero que com melhores condições, esse projeto da rede urbana, que foi iniciado com instituições estaduais, universidades, nos anos 90, que no final dos anos 2008, 2010, tentou se recuperar com a rede de instituições estaduais de pesquisa, através da ANIPS. O Bruno era o vice-diretor, nosso vice-diretor já da Diretoria de Estudos Urbanos Regionais, e que agora nós estamos tentando recolocar em marcha, dentro do que nós chamamos de rede pé de pesquisa, né? Há uma dificuldade de toda ordem com relação a isso, mas acredito que nós podemos, daqui para frente, levar a melhor e chegar ao fim desse processo, reiniciar esse processo. Um dos desafios que estão colocados é de fazer alguns ensaios de prospectiva territorial, né? Que nós temos dificuldades grandes de fazer isto. Entre outras coisas, porque tem pessoas que acreditam que pensar no futuro é tentar adivinhar, né? Quando, na verdade, a abordagem mais recente, com relação à prospectiva, é ver que futuros são possíveis de acontecer face a determinadas ações ou contingências que hoje se pode observar. E alguns métodos existem para isso. O objetivo não é adivinhar o futuro, mas é tentar fazer com que pessoas e instituições possam pensar no futuro. Quando eu cheguei no IPEA, tinha um antigo colega, já está aposentado, que ele dizia o seguinte: o que se faz no IPEA é olhar para o passado, né, tentando explicar o passado, com os dados do IBGE, que naquela altura levavam 5 anos, 6 anos, 7 anos para serem processados, né? Nós já avançamos bastante com relação à disponibilidade de informação, à velocidade, aos instrumentos da tecnologia, mas não avançamos ainda o suficiente do ponto de vista de desenvolver reflexões que nos ajudem a, digamos, vislumbrar o futuro. E nós estamos num ponto crucial. Nessas discussões, uma vez, dentro do planejamento, nós defendíamos que, dentro da escala brasileira, a opção de investimento correta com relação à BR-101, estava em discussão a duplicação da BR-101, tanto o norte como o sul, e a gente defendeu que não deveria ser a BR-101, mas a BR-116, tentando trazer a ocupação mais para o interior, né? Nós ainda somos um país de pessoas que estão no litoral. Caranguejos que arranham a areia da praia, né? Então, nessa altura, nós somos criticados por tentar promover a interiorização à força, né? E isso aconteceu aqui na esplanada do Ministério, né? Então, na altura, eu perguntei: mas nós estamos fazendo o que aqui, em Brasília? Isso não foi uma interiorização à força? Né? E nós estamos nesse processo. E o Brasil mesmo se desenha nesse processo. Nós já vimos aí com relação aos cursos de geografia, com relação à saúde, aos serviços que têm se expandido bastante nesses últimos anos. E nós temos de discutir essa questão no espaço onde Brasília tem um papel extremamente importante. Bom, é isso. Eu peço mais uma vez desculpa por não ter trazido aqui a apresentação que eu preparei com tanto carinho. Eu fui em casa buscar o pendrive, baixei na internet, coloquei no pendrive, não sei o que aconteceu. Conferi depois. Não sei, não dá. Então, é isso aí. Mais uma vez, obrigado e até logo. Obrigado, Rovaldo. Sua contribuição acho que é importante para a gente, na parte final da sua fala, olhar justamente o futuro. Eu fiz aqui uma palestra para alunos de Campinas, que vieram 2 ônibus com quase 100 estudantes,
E eu mostrei o que é a área metropolitana especial e Brasília, né? Que é esse conjunto urbano formado por plano piloto e tal, né? E, ao final, eu deixei um desafio. Que cidade nós queremos? Então, aí vem que região a gente quer, né? E que Brasil, interiorizado ou não, a gente vai querer. Então, muito obrigado pela sua colaboração. O pendrive fica arquivado para a sua próxima participação aqui, né? Que vai ser um prazer em recebê-lo. Agora, eu tenho a satisfação de anunciar a Betânia Góes, que trabalha no IBGE e que tem depoimento desde a aluno da UNB, né? Com quem eu recebo com muito carinho. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao professor Aldo, parabenizá-lo pela homenagem, estender meu abraço aos colegas geógrafos que estão aqui hoje, parabéns, e trazer um pouquinho do abraço do IBGE, né, a Codeplan, pelo aniversário do geógrafo, e também hoje é o aniversário da nossa instituição, o IBGE também faz aniversário hoje, né, professor, o senhor mesmo lembrou, dia 29 de maio, então é uma oportunidade da gente também refletir um pouco sobre a nossa instituição, as nossas rotinas de trabalho e até conhecer um pouco mais. Eu trouxe um pouquinho algumas fotos, porque eu não tenho muita facilidade para falar. A foto ajuda um pouco, né, no situar, e também acho que ela dá um pouco uma visão mais penetrante do que a gente quer mostrar, né, do que a gente quer falar. Então, eu coloquei um pouquinho a foto do local onde eu trabalho. O IBGE em Brasília não tem uma coordenação de geografia, né? A nossa área de geografia está toda no Rio de Janeiro, não tem uma coordenação regional, né? Distribuída pelo território, então estão todos os colegas assim que trabalham especificamente com a geografia estão no Rio de Janeiro. Então, eu coloquei um pouquinho a geografia IBGE e pus uma foto, porque como o professor pediu para a gente falar um pouquinho da minha experiência profissional, eu coloquei uma foto porque também é o nosso objeto, né? Eu acho que todos nós trabalhamos com a superfície da Terra, o espaço e suas múltiplas relações, né? Físicas, econômicas, sociais, humanas. Então, ao falar um pouquinho lá do local onde eu trabalho, a gente também está falando um pouquinho, né, da geografia. E queria também dar os parabéns, que o IBGE está com quase 80 anos, ele faz o ano que vem, né? E eu sou uma servidora jovem, tenho apenas 12 anos no IBGE, então eu me sinto com a oportunidade, não tanto de falar, mas de render um pouco a homenagem aos geógrafos que já passaram, né, que o IBGE tem uma longa trajetória de reflexão do espaço brasileiro, e então é uma oportunidade para render essa homenagem e focar um pouquinho naquilo que eu faço, né, na minha rotina de trabalho, o que a equipe da qual eu faço parte trabalha. Então, só para recapitular um pouquinho, o professor Aldo até já falou um pouco dessa linha do tempo, o IBGE no site, depois quem puder, né, se olhar um pouquinho no site, até para conhecer um pouco mais as atividades da geografia, ele coloca uma linha do tempo na sua memória institucional que eu acho bastante interessante para situar, né, lembrar que a gente, o ano que vem está completando 80 anos, que o IBGE surgiu, né, dessa junção da estatística com a geografia, e que esses primeiros anos foram anos de muita efervescência da reflexão da geografia no IBGE. Né? A partir de 1936, o Instituto de Estatística foi criado, depois, no ano seguinte, o Conselho de Geografia, e em 1937, depois que os dois se uniram, formaram o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Logo depois, em 1939, já começou um trabalho bastante intenso de produção da geografia, quando começou a Revista Brasileira de Geografia, né? E os grandes geógrafos, especialmente os geógrafos da reflexão da geografia física, né? Com os estudos de climatologia, os estudos de geomorfologia. Então, quem tiver oportunidade, as revistas que foram publicadas pelo IBGE estão todas disponíveis para download no site, né? Miquela é nossa responsável pela disseminação da informação. E é uma viagem bem interessante no tempo, né, professora? Até para a gente relembrar e conhecer as pessoas tão, né, dedicadas que foram ao conhecimento do território. Então, destaquei o 39 ali no final para dizer que foi quando se iniciou a Revista Brasileira de Geografia que os estudos foram bastante intensificados e, né, e uma produção bastante interessante. Você passa para mim, Tiara, por favor? E essa linha do tempo continua, mas eu parei em 39 para chamar um pouquinho a atenção. Eu tentei
escanear, mas fica muito pequenininho, um sumário das primeiras revistas, só para a gente lembrar alguns nomes, pessoas que marcaram a história. O IBGE sempre trabalhou com seus próprios geógrafos e com parceiros, né? O professor Aldo, eu acho que é um grande parceiro, está sempre ali no SDI, sempre consultou os dados do IBGE. A gente tem pessoas como o colega do IPEA colocou, Espiridião Faisol, então tem uma turma, né, de muito trabalho, né, professor, na geografia. Então, a Revista Brasileira começou em 1939, eu até trouxe uma, deixei no carro, a caixa era muito pesada, eu trouxe alguns exemplares, porque eu acho sempre curioso, é sempre bom voltar nos livros em papel, né? Eu ainda gosto bastante de ver, ontem eu fiquei folheando as revistas, como as fotografias antigas são bonitas, o preto e branco, e mostra um pouco essa evolução da paisagem de uma forma bem interessante, né? Você passa, Tiara, por favor. Aí, só um zoomzinho na foto lá da produção de laranja, na Serra do Mar, né, um texto de Geografia Econômica, que foi de 1939, para a gente voltar um pouco no passado e ver que, provavelmente, se a gente voltar nessa região, vai ter uma paisagem tão diferente. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver o filme do Sebastião Salgado, como é bonito lá. Se alguém não viu, a gente vê, é tão bonito, chama O Sal da Terra. E ele fotografou agora uma região que ele está recuperando, que foi essa região que foi plantada, né, principalmente com café, a região dele, que é a região de Itambé, em Minas, e que ele agora está tentando refazer a Mata Atlântica lá. Então, assim, são marcas que vão ficando no território, né, que se transformam, mas que é uma forma da gente, algumas permanecem e continuam sendo documentos válidos, né, da nossa geografia física, da nossa paisagem, da evolução da paisagem. Depois tem também todas as edições comemorativas dos 50 anos, aí a gente tem esse pessoal todo que foi do IBGE, né, o Faisol, o Pedro Geiger, né, os colaboradores como o Absaber, Berta Becker, são tantos, Nilo Bernardes, geógrafo do IBGE, Lícia Bernardes, então é uma volta no tempo que está sempre, né, a gente permitindo atualizar o Fábio de Macedo Guimarães, né, que foi um marco também na história do IBGE. Você passa, Tiara, por favor. Depois teve a edição de 70 anos, com pessoas que também a gente está sempre, né, trazendo à tona. Tem o Nilo Bernardes, eu falei, tem o Roberto Lobato Correia, tem vários outros geógrafos que sempre publicaram pelo IBGE e que trabalharam com dados do IBGE. E, por fim, o que a gente tem hoje, que é a produção da geografia no Rio de Janeiro, os estudos que são principalmente voltados para os estudos de fluxo, né, rede de fluxos, né, entre cidades, as metrópoles. Então, a geografia no IBGE hoje está bastante, mostra um pouco até a evolução da geografia, né? A gente começou bastante geografia física, depois vieram os estudos da geografia quantitativa no IBGE, e hoje a gente está ainda bastante cercados pelas reflexões sobre a questão urbana, até porque o Brasil se tornou, né, um país urbano, então acho que isso ainda continua sendo o foco da atenção do IBGE, um pouquinho do que a geografia hoje faz, a rede de cidades e os fluxos do território, né, fluxos da informação, fluxos de pessoas, estudos para subsidiar os trabalhos de mobilidade urbana. Você passa, por favor, Tiara. E também tem uma parte de uma gerência de atlas, que o IBGE produz ainda bastante material, também com interesse de subsidiar a formação escolar, né? Ficou bem ruim, gente. Eu não sou muito boa na parte de escanear, mas só para ter uma ideia, essa é a intranet da Coordenação de Geografia, mas no site do IBGE e também no nosso Centro de Disseminação da Informação, a gente consegue fazer também um contato direto com o pessoal de lá, né, Miquela, e saber um pouco mais que eu vou poder dizer sobre o trabalho atual. E o próximo, Thiago. Bom, e na linha, voltando um pouco na linha do tempo, só para situar por que eu mostrei aquela paisagem lá de Cerrado, né, o que tem a ver com o IBGE, porque em 1975 o IBGE transformou uma área que havia sido doada ao IBGE em 1960, quando da construção de Brasília, para que pudessem os trabalhos do IBGE terem uma base de apoio aqui em Brasília e, quem sabe, que o próprio IBGE pudesse vir para cá, né? O IBGE ainda tem a sua sede no Rio.
E o presidente do IBGE, na época, foi uma pessoa bastante visionária, porque pegou essa área que era uma área de cerrado, que servia principalmente de apoio para o pessoal da geodésia, né, cartografia, para suas atividades de campo pelo Brasil afora. Ele transformou numa unidade de conservação de interesse científico que pudessem ter estudos de longo prazo do conhecimento e do funcionamento do cerrado, para que isso servisse, né, de um laboratório, de uma inspiração para o conhecimento dos outros biomas. Foi uma visão bastante evoluída para a época, né, em 75, quando ainda no mundo estava começando todas essas preocupações com as questões ambientais, o IBGE se lança com esse desafio de transformar a sua área aqui numa unidade de conservação. É só um marco, depois isso está lá no site, se alguém quiser depois ver um pouquinho mais, contando um pouquinho a história. Depois essa unidade se transformou numa área núcleo da Reserva da Biosfera, que é um reconhecimento que a Unesco faz, e ela também hoje é parte de uma APA distrital, da Gama Cabeça de Veado, e é também parte da APA do Planalto Central. Você passa, por favor, Tiara. E então hoje é um pouco o trabalho que a gente faz lá. A gente tem duas grandes tarefas, que é cuidar dessa unidade de conservação, e aí a gente tem que fazer o manejo da área. A gente, logo que eu entrei lá, uma das primeiras tarefas que a gente fez foi mapear as plantas invasoras, para a gente poder começar um trabalho de combate a essas plantas, né, que acho que é um problema pelo qual todas as unidades de conservação vêm passando. E também lá funciona uma parte de registro da biodiversidade. A gente tem um herbário, uma coleção de plantas do cerrado, a gente tem uma coleção de animais, e uma das tarefas da gente é fazer o manejo dessa coleção e fazer com que essa coleção cresça. Então, é só uma visão que eu acho que é sempre tão bonita, um ipê florido lá, uma essicata, que é um exemplar do que é um herbário, né, uma coleção de plantas que a gente coleta, que a gente, né, desidrata, as pessoas talvez conheçam, não precisa de eu falar. A gente tem um acervo grande, uma foto bem linda também, que é de uma família de tatuzinho lá da nossa área. Passarinho maravilhoso. Aí os problemas, né, do manejo, do fogo chegando, a cidade crescendo. Esse é o último incêndio que teve lá, que queimou praticamente a área inteira, um tamanduá que não resistiu ao fogo. Então, assim, do ponto de vista do nosso trabalho diário, eu acho que os dois grandes desafios que se coloca para a gente, lá na nossa unidade, são duas grandes tarefas que a ONU vem colocando para o próprio IBGE, né, que são as estatísticas ambientais e contabilizar os serviços ambientais que são prestados pela biodiversidade. Como a gente possui essa área, a gente está com esse desafio de mensurar o que essa unidade, né, de conservação, o que ela faz, a água que ela fornece, o ar que ela fornece, isso tudo é um desafio para a gente contabilizar, para a gente poder fazer essa tarefa que está aí colocada, né, para os órgãos do governo, né, que a ONU coloca, o braço ambiental da ONU, que é mensurar esses serviços ambientais, como que a gente vai medir, e também essas outras contas que estão colocadas para o governo, né? A conta da água, a conta da floresta, e a gente está nesse desafio. Então, a gente agora começa essa nova etapa de como que vamos fazer isso. Então, assim, a geografia estaria aí, porque para a gente, qualquer uma dessas tarefas, a outra é essa base ambiental territorial, porque lá a gente coleta aqueles plantinhas, os animais, mas a gente não sai coletando por aí a deriva, né? Para você fazer uma coleta, você faz com sustentada e uma hipótese, né? E a gente tem trabalhado com os dados de uma divisão geográfica que a Embrapa, junto com o IBGE e a UNB, há quase 30 anos atrás fizeram, que é não sei se o professor conhece, é o CIAT, que divide o Brasil em zonas fisiográficas, com semelhanças de clima, vegetação e relevo, que tem uma certa homogeneidade para a gente medir se a distribuição das espécies de plantas e animais, ela coincide com essa base, né? E a gente sente que um desafio que está colocado, acho que para o IBGE, né, e para as instituições que trabalham com mapeamento, hoje a gente tem uma base territorial ambiental que consiga ser subsídio para que a informação de biodiversidade seja colocada. Uma atualização desse cruzamento de informações. Acho que é um desafio que se coloca. O IBGE, como instituição sozinha, acho que hoje todos nós identificamos que nenhuma instituição consegue mais fazer o que ela fazia sozinha. Acho que a gente também nunca fez sozinho, né?
Hoje a gente teve um evento lá na Câmara, uma homenagem aos geógrafos, né? E o professor do UNB dizendo como as instituições estão defasadas. Eu acho que é um momento decisivo para todos nós. O IBGE é uma instituição que está completando 80 anos, né? Um senhor de idade, um homem maduro, mas também com vários desafios, né? De atualizar a sua informação. E não só o IBGE, todas as instituições estão passando por isso, mas é uma oportunidade também da gente se unir. Eu acho que a parceria é a palavra-chave daqui para frente, ninguém vai mais conseguir fazer sozinho nada. Então, assim, a gente está, né, trabalhando com parcerias agora, por exemplo, para fazer a conta da água. O IBGE aqui em Brasília está fazendo uma parceria com a ANA. Para a gente fazer essa base territorial ambiental, a gente tem que contar com os nossos parceiros de sempre, a Embrapa, com todas as instituições que levantam dados de biodiversidade, para que a gente consiga atualizar as informações que já estão defasadas, né? O IBGE levanta informações de geologia, geomorfologia, de hidrografia, mas as informações têm que ser atualizadas e é uma operação, uma força-tarefa, né, para nós todos. O IBGE vai tentar fazer esse passo na nossa pequena área lá, para que ela sirva de experiência piloto, para que isso possa ser o novo desafio do IBGE. Assim como a gente tem uma base territorial que subsidia as nossas pesquisas econômicas e sociais, a gente demanda hoje uma base ambiental que nos permita fazer todos os levantamentos de biodiversidade, de plantas, de peixes, né? E eu como geógrafa, estou nessa equipe. É um desafio, mas também é uma felicidade, porque nos cobra uma responsabilidade bem grande de ter que pensar, de sair um pouco daquilo que a gente está, né, rotineiramente fazendo para vencer os nossos grandes desafios. Parabéns aos geólogos, professor, muito obrigada. E estou deixando um mapa eu sempre vi de geógrafo, né? Eu acho que sempre mapa é uma obra de arte. Hoje a gente chegou lá na Câmara Legislativa, vimos umas fotos lindas, e eu sou sempre viciada em mapa. Mapa, para mim, além de ser um instrumento de referência, é sempre um enfeite maravilhoso, professor. Estou trazendo um mapa, o IBGE publicou em 2011 o mapa político administrativo escala 1 para 2,5 milhões. É um mapa imenso, a gente colocou um lá, ele ocupa uma parte grande da parede, além de ser uma fonte de informação, é uma decoração maravilhosa lá na nossa reserva. Obrigada, viu, professor? Parabéns. Vamos recompor a mesa. Ronaldo pediu licença, que tinha um outro compromisso agora às 4, e pediu para retirar. Então, por favor. Ah, sim. Obrigado, Betânia. Eu acho que você está numa esfera de trabalho muito desafiador, né, com questão ambiental aí, e não do meio ambiente, mas do ambiente inteiro, né? Então vamos, Osmar, chega. Edmar. Bem, eu quero agradecer a Betânia e aos demais, os demais colegas que aqui vieram, e vou abrir para perguntas dos que desejam complementar as exposições que aqui fizeram. Eu só solicito que se identifique, porque estamos gravando, e também que faça a pergunta num tempo de 3 minutos para todos terem chance. Está aberta, então, as perguntas. Alguém? Cárita? Boa tarde a todos, meu nome é Cárita, eu sou geógrafa. Eu queria parabenizar todas as apresentações e ressaltar a diversidade, a diversificação de atuação do profissional de geógrafo atualmente, e remontar um pouco assim, a ciência geográfica nasce no final do século XIX, o IBGE é criado no início, na primeira metade do século XX, a profissão de geógrafo é regulamentada lá na década de 70, né? Então, essa atuação profissional ela é muito recente numa sociedade mais contemporânea. E é uma profissão que tem crescido junto com essa nova fase de revolução de informação. Então, é muito fantástico assim, atuar como geógrafo, e em todas as dimensões eu vejo assim,
potencialidades imensas. O professor Osmar mostrou a expansão da atuação do Departamento de Geografia. Então, na academia, o geógrafo tem um papel cada vez maior de consolidar e de propugnar as categorias geográficas, manter isso vivo, os conceitos, tudo para trazer para as análises, os estudos. A Betânia, na área ambiental, representando a instituição mais antiga, mais consolidada, mais respeitada no nosso país, do ponto de vista de olhar o espaço geográfico. E o Moretti com essa visão inovadora que o geoprocessamento é a materialização dessa onda de informação, de contextualizar de maneira mais fácil para o usuário comum, para o leigo, para o gestor que não é especialista, falando um pouco dessa atuação mais no âmbito da administração pública, que é fantástico. O geoprocessamento tem revolucionado processos de trabalho no ambiente público e privado. Então, eu só queria parabenizar a todos e ressaltar que é uma profissão. Eu sou professora de ensino médio, de adultos, jovens e adultos, à noite. Então, eles sempre me perguntam, né, o que o geógrafo faz? E aí eu falo, você tem uma meia hora para ouvir? Né, porque o geógrafo pode fazer muitas coisas, é um profissional versátil e muito capacitado na hora que ele investe numa especialização, e aí a gente viu algumas aqui hoje. Então, só tenho a agradecer a todos e parabéns. Obrigada, Betânia. Quem mais se habilita? Alexandre. Bom, numa mesa de geógrafos, né, o economista tem que falar um pouquinho, né? Queria parabenizar todos os geógrafos e estatísticos. Tivemos hoje com o pessoal da ANA e com o pessoal do IBGE trabalhando com essa conta da água. Foi uma coisa bacana. E queria perguntar para a mesa, assim, eu acho que eu estava lendo o livro do Piketty. O Piketty fala o seguinte: os economistas às vezes ficam muito preocupados com problemas matemáticos que tem pouca importância para a sociedade e só tem muita importância para os economistas. A gente fica perdido na matemática achando que está tentando resolver o mundo, né? E pela exposição de vocês, eu vejo a geografia muito colada também nos avanços tecnológicos. E aí a minha pergunta para a mesa vai, tirando a matemática e tirando a tecnologia, onde é que está o espaço dentro da geografia, que eu sei que tem, para reflexão crítica, para o debate sobre os grandes problemas do país, e especialmente, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, né, que tem a ver com padrões de consumo, tem a ver com distribuição de gente no território, tem a ver com padrões insustentáveis que levam à chancela de sustentável. Então, eu queria que os geógrafos falassem um pouco disso, para além dos avanços tecnológicos que tanto nos seduzem, né? Certo. Eu vou fazer uma rodada. Alguém mais? Ou enquanto as pessoas pensam, eu vou passar para o Osmar, que está aqui do meu lado. Bem, na realidade, a questão da tecnologia, ela vem aprimorar essas reflexões, né? Na verdade, a tecnologia, ela vai abrir outras dimensões de dados, outra quantidade de percepções e cognições que vai aprofundar cada vez mais a questão fundamentais, né? Então, eu não vejo como um fator sem associação. Na verdade, à medida que a tecnologia avança, ela permite também uma viagem, né? Ela permite uma cognição maior do que está em volta e permite uma reflexão mais aprofundada. Né? Eu fico imaginando, algum tempo atrás, né, como a gente ia entender essas mudanças climáticas se a gente tivesse todas as imagens de sensoriamento remoto para nos subsidiar e nos orientar na existência ou não dessa mudança. Né? Os padrões de detecção de mudança hoje
é uma realidade. O desmatamento da Amazônia em tempo real, a questão de queima em tempo real. Então, eu acho que a tecnologia ela aumenta, ela expande a cognição sobre os fenômenos. Então, ela só permite um maior aprofundamento, né, e uma maior compreensão do que realmente está havendo. E eu estou achando que a nova onda é na área humana. Realmente, esse aparelho celular, né, nós podemos saber onde estão as pessoas, como estão as cognições dessas pessoas em relação ao que acontece. Tem um aluno agora fazendo, ele fez uma rede social para a questão de ônibus. Então, se você está parado no trânsito, aí ele já comunica, aí todo mundo já se comunica para todo mundo entender se o trânsito está parado ou não. Quer dizer, isso era inimaginável algum tempo atrás, né? Então, realmente, a tecnologia ela muda a cognição do homem. Então, ela tem um efeito, ela ao modificar o homem, ela já modifica toda a ciência que está por trás do homem. Então, é uma coisa de duplo efeito, né? Isso eu acho magnífico. Ela altera o objeto de estudo. Então, isso eu acho muito interessante. Eu acho que as ciências humanas, agora, ela parte por uma questão quantitativa que não era impossível ser feita. E hoje, com esse arsenal tecnológico, com esse Big Data aí que está nas redes, nós estamos caminhando agora para uma nova visão do homem, do que atrai realmente o homem. Isso é impossível de ser trabalhado, né? Então, hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal do Gama, que está trabalhando com o pessoal de software, que trabalha com a questão do Big Data. E como isso influencia o homem. Então, eu acho que é incrível. A tecnologia não dá para ser estudada desassociada, porque ela modifica o objeto de estudo. Eu acho que era isso que eu queria transmitir. Obrigado, Osmar. Eduardo. Então, eu estava aqui pensando como te responder, mas eu vou meio na linha do Osmar também. Eu acho que o problema não é a tecnologia, o fato dela estar muito presente, né? Eu acho que eu estou meio um pouco distante da universidade, né? Não acompanho muito a evolução das discussões sobre geografia dentro da universidade, porque o meu trabalho praticamente me impede, em questão de tempo. Acompanhar a tecnologia é difícil, exige muito estudo, você tem que estar... né, e como eu vivo disso, acabo me distanciando um pouco da universidade. Mas, então, como cidadão, o que eu vejo assim, a universidade está participando pouco da vida política do país, né? Na minha época, a universidade participava demais, a gente participava em tudo, né? Mas a gente também tinha um momento de uma nova Constituição que estava se fazendo e tal. O que eu vejo hoje é a universidade participando pouco e apresentando poucas propostas para o país. E isso não tem a ver com o fato da tecnologia estar tendo um papel muito importante e tal. Eu acho que talvez porque a política brasileira dá pouco valor para a universidade, né? Eu acho que o sistema político hoje brasileiro está muito distante daquilo que a sociedade quer, né? A gente vê as discussões da reforma política, aquilo lá é miserável, aquilo lá, né? Para quem participou de uma discussão de constituinte que eu vivi e vê uma discussão rasa, como a gente está tendo, sobre reforma política, que não merece nem esse nome, né? Então, a universidade não tem espaço, está sem espaço. Agora, como reverter esse quadro, eu acho que cabe aos estudantes, ao movimento estudantil, ao movimento da universidade reverter. Então, acho que é isso. Não sei se eu lhe respondi, mas... Eu não gravei seu nome. Alexandre,
Eu acho que são desafios, a gente não tem uma resposta, mas eu acho assim, a universidade, a academia, as escolas, eu acho que discutem muito, Alexandre, assim, os problemas sociais. Eu acho que o que falta, de fato, são alternativas e eu acho que, inclusive, do próprio Estado. A gente vê, por exemplo, o mundo das empresas, ele tem sido muito mais regulado do que, né, no desgaste do seu lixo, no aproveitamento. Então, acho que onde os problemas são maiores são no próprio Estado brasileiro. A gente vê, por exemplo, a questão do lixo, né? Uma coisa próxima lá da gente. As pessoas não têm onde colocar o descarte de alguns dos seus lixos, né? Então, acabam sendo que as nossas unidades de conservação são um depósito de lixo. Então, quer dizer, o próprio Estado brasileiro tem muitos desafios, né? O transporte urbano, de você socializar os transportes coletivos. Então, são desafios difíceis. Eu acho que a reflexão existe. Agora, a prática diária que ela é ainda um grande desafio, né? Mas eu ainda acho que o mercado está um pouco mais regulado do que as outras esferas. Eu tendo a achar, até porque hoje é interesse, né, da maioria dos grandes empreendedores que a sua produção seja sustentável, né? Então, eu acho que tem uma regulação muito mais interna no mercado do que pode ser uma impressão falsa minha. Precisaria mensurar isso, mas eu tendo a achar que sim. E uma outra coisa pequena lá, por exemplo, o IBGE tem uma área de Cerrado que é vizinha com o Jardim Botânico e com a Fazenda Água Limpa. E praticamente todos os incêndios que vieram de casas que têm quintais muito grandes, que corta poda o seu jardim, põe o fogo ali, né, em vez de pagar por um carroceiro que leve, que também esse carroceiro não tem muito para onde levar, ele vai levar para o lixão estrutural que não recebe esse tipo de lixo. Então, assim, eu acho que ainda tem muitos desafios para o próprio Estado superar na questão ambiental, né? Então, assim, não é a pessoa que provoca os incêndios, é uma pessoa esclarecida, né, classe média alta, que ainda continua pondo fogo na sua poda. Então, são problemas assim, de mudança individual, que é importante, ela precisa ser amadurecida e amplificada para que a sociedade dê um passo maior. O próprio Estado, a gente é muito cobrado pelo Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público cobra as instituições e tem que cobrar mesmo, né? O que vocês fazem para prevenir incêndio, o que vocês deixam? Então, eu acho que é uma vigília que tem que existir. Para a gente é difícil, porque também demanda recursos, né, ideias criativas que muitas vezes a gente ainda não tem, mas eu acho que o mercado tende a estar mais regulado do que as outras instâncias sociais, que são mais difusas, né? Essa poluição difusa. E acho ainda, Alexandre, que a gente está vivendo ainda consequências de atitudes ambientais do passado que era um uso bastante espoliativo dos recursos, né? Eu fico vendo assim, você anda pelo interior, pelas fazendas, a maioria das pessoas antigamente drenava o brejo para plantar, você secou os brejos, a mineração era bastante, né, espoliativa dos recursos. Então, hoje a gente está sofrendo efeitos de ações feitas há 40, 30 anos atrás, né? Então, eu acho que, assim, apesar de todos os dados de mudança climática serem bem dramáticos, né, a gente tem algumas práticas que não existiam no passado, práticas boas que existem agora e que talvez a gente vai ver o efeito. E a gente ainda precisa de ações mais massivas, de fato, para que, né, e de ideias mais viáveis de mudanças de comportamento, mais difundidas e que sejam mais até monitoradas, né, pelas agências, sei lá, pelas companhias de água, de luz, que possam criar sistemas que sejam mais efetivos de controle do uso dos recursos, de poupar energia, de poupar água, né? Só um aspecto que eu acho que é fundamental também é assim, o mercado de tecnologia gira bilhões, né? Movimenta bilhões, é um mercado muito agressivo, né? Que exerce uma pressão muito grande sobre o governo, os órgãos de governo, as universidades, etc. E a universidade não pode ficar refém desse mercado, né? A gente tem que formar pessoas que conheçam os problemas, os algoritmos e os métodos, né?
e não pessoas que sabem operar marcas de software, né, quando saem e vão para o mercado. Né? Então, a universidade, eu vejo que, em muitos casos, está um pouco refém dessa tecnologia. Não pode. A universidade tem que ser crítica em relação ao papel que a tecnologia tem no governo, na sociedade, etc. Né? E não ser só um pedaço, uma parte desse mercado, né, que é bastante agressivo. Alguém mais tem pergunta a fazer? Sim, por favor. Vai falar um economista que já pertenceu a DIEPS aqui da Codeplan. Identifique-se para... Boa tarde, meu nome é Newton Marques, eu sou economista, né? Por isso é que ele abriu uma brecha ali, e aí aproveitar e, obviamente, agradecer o convite do professor Aldo Paviani, com quem eu tive o privilégio de ter trabalhado aí um bom tempo aqui na Codeplan até janeiro. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, nós economistas, como ele colocou ali, do Piketty, a gente sempre tem a ortodoxia e a heterodoxia. Aí eu queria passar a bola para os geógrafos. Os geógrafos têm essa ortodoxia e heterodoxia, e se o Milton, né, Santos foi importante, né, nesse divisor de águas. Quem se habilita a falar? Eu acho que era para você. Meu caro Milton, prazer em revê-lo aqui. Bom, eu não sei, eu acho que a geografia passou por dois momentos. Ela era muito ortodoxa, antes de 1978, no Congresso da Associação dos Geógrafos Brasileiros em Fortaleza, até lá ela era ortodoxa, seguindo mais ou menos as diretrizes mundiais. E naquela época era assim, numa primeira etapa dos anos 40, 50, em que a questão regional era o foco das pesquisas geográficas, com grande preocupação em verificar homogeneidades e heterogeneidade. Era a ortodoxia da época. Em seguida, já na trilha da geografia europeia e americana, nós seguimos uma linha de estudos quantitativos. Então, quem não sabia fazer análise fatorial, análise da teoria dos conjuntos, etc., não estava dentro do alinhamento que a disciplina exigia. Eu mesmo, se vou ler hoje a minha tese de livre-docência, que era sobre mobilidade intraurbana, eu não vou entender muita coisa, porque foi uma análise fatorial muito pesada, em cima de uma pesquisa que nós fizemos sobre mobilidade intraurbana no ano de 71, e aí processada, e aí vou falar aqui para o Itamar, num computador que ia como daqui ao fim da sala, que era o Galileu. O Galileu trabalhava com fichas perfuradas. Então, tinha muito erro, a gente tinha que corrigir muito. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com os dados dos cartões perfurados, e aí eles eram impressos, né, com os dados estatísticos e tal. Então, a ortodoxia acabou no momento em que entrou a teoria marxista na geografia, através de Milton Santos, através de colegas tinha 2 campos da UEM Fortaleza, em 78. Tinha um grupo que aderia pelo IBGE, que era capitaneado pelo Solidão Faisol, Pedro Pinchargage, onde ainda permanecia um forte componente de geografia quantitativa. Eu não teria feito a minha tese se não fosse o Solidão Faisol me facilitar o computador lá no Rio de Janeiro, fui para lá com os dados, para rodar num sistema mais moderno do que o nosso Galileu no UNB. Então, eu diria que lá houve um embate muito pesado, né? Sobretudo muitos Santos que vinham de fora, do exílio, com raiva de ele ainda não tem emprego aqui, porque ele foi escorraçado pela ditadura. E na volta não conseguia lugar para trabalhar, porque tinha o peso ainda da ditadura, que dizia que ele era comunista. Eu fui um amigo muito próximo dele, e ele sempre me dizia que não era comunista. Ele tinha um viés
marxiano, quer dizer, ele seguia a teoria marxista na vida acadêmica, mas não na vida política. E ele veio sem confrontar inicialmente a ditadura. Bom, então esse confronto lá de Fortaleza dividiu a geografia em duas. Os que continuaram fazendo por pouco tempo a geografia quantitativa e os que aderiram à geografia crítica, que perdurou por muito tempo e hoje está, talvez num compasso de espera que eu não sei bem o que é, mas continua sendo mais crítica, talvez, do que quantitativa, com algum retorno à análise estatística, como eu faço aqui agora, examinando dados, pena que meus colegas da gerência não estejam aqui, né, sobretudo a Francisca e a Giovana, né, Giovana, né, e agora, eu não sei, estou olhando mais a PNAD, né, em termos quantitativos também, mas na linguagem mais crítica do que quantitativa. Então, eu diria que nós estamos com dois momentos da ortodoxia mudando para um outro alinhamento, que seria uma geografia mais, digamos, aderente às necessidades, por exemplo, urbanas, da população urbana, já que nós temos mais do que 85% da população vivendo de cidades, sobretudo as grandes cidades são 1/4 da população brasileira, essas 9 metrópoles brasileiras, então elas é que têm que ser auscultadas, verificando quais suas carências, né? E o grande momento de tentar reduzir a desigualdade social, que é muito forte, sobretudo porque já ouvi ainda lá nós vimos anteontem a PED, né, Pesquisa de Emprego e Desemprego, na Secretaria do Trabalho, e o secretário fez uma denúncia, quer dizer, que todo mundo conhece, que Brasília está entre as 8 maiores cidades desiguais do mundo inteiro. Então, é diminuir a desigualdade estudando qual é a raiz dela. Não sei se cheguei a responder. Sim, Carita. Não, ela tem um manual. Ela quer falar. Ah, você quer responder? Milton, eu tenho sempre participado bastante de umas discussões de um movimento que está surgindo aí bem forte, chama Escola Sem Partido, né? E tem sempre sido muito questionada assim, essa ideologização das escolas, né? E tem um grupo de geógrafos que eu acho bem interessante os textos, assim. Eles têm todo o respeito, né, pelo Milton Santos, mas eles são bem duros com a geografia crítica porque acham que ela emburreceu um pouco as pessoas, assim, né? Ela criou uma geografia bastante ideológica e tal. Então, eu acho que assim, a gente está numa fase de suavizar uma formação bastante marcada, né, por um discurso político e tentar deixar que a realidade fale um pouco mais forte do que as nossas próprias preconcepções políticas, né? Eu acho que o ganho é sempre maior, porque a realidade é sempre rica, desafiadora. E ainda acho que um pouco é o que a pergunta do Alexandre, a gente tem, assim, às vezes, muita reflexão do que, né, das injustiças sociais, dos problemas, mas a gente tem poucas, assim, alternativas de ação concreta para, né, para diminuir essa desigualdade, para você atingir o cerne, né, de o que vão fazer as pessoas serem menos concentradoras de renda. Provavelmente não é a concepção política. Eu acho que até são outros caminhos que fazem, né, mudanças mais profundas. Mas eu ainda acho que assim, a gente está num momento em que a geografia crítica vem sendo bastante assim, efusivamente discutida, né, e acho que é necessário. Né, acho que assim, forma da gente também fortalecer sempre as discussões, amadurecer, que a gente, né, não tem nenhum tipo de tirania. A geografia crítica veio para criticar uma sociedade injusta, né, tirana, e a gente não pode deixar com que essa coisa se torne também uma reflexão tirana e que, né, e sobrepude as pessoas, essas boas ideias. Carita? Professor Newton demonstra que estudou um pouquinho de geografia quando fez essa pergunta. Ele não falou isso do nada. Né? Então, a geografia, ela é enquadrada como ciência humana,
E aí ela viveu, como todas as ciências humanas, esse conflito, e talvez a geografia viveu muito isso e cortou na pele, indo buscar em modelos matemáticos, estatísticos, uma legitimação para ela poder se firmar como ciência. Então, quando você fala em ortodoxia, vai muito por esse viés. Olha, os caras eles tinham uma pressão da comunidade científica de legitimar a geografia como ciência, mas isso era dentro de um contexto das ciências humanas como um todo, né? Naquele grande debate da legitimidade científica. Mas quando vem o Milton Santos, e aí ele define a categoria de espaço geográfico com tanta propriedade, a partir do histórico dele, né, de ir e vir do país em condições adversas, e ele conseguir traduzir isso. Quando a gente lê obras do Milton Santos da década de 70, hoje, a gente vê a tradução de um cara visionário e que está falando de um tempo que está adiante do nosso. Não está nem no tempo que a gente está hoje. Está mais à frente ainda. Então, foi de uma segurança, né? A geografia crítica nasce com isso, e aí é o orgulho de todo o contexto dele, de ser baiano, de ter vindo de uma classe mais baixa, de ser negro, de ter passado por todas as dificuldades e conseguir contribuir para a ciência nesse grau, né? E ganhar o que a gente chama de Prêmio Nobel da Geografia, enfim. E a gente pode colocar ele lado a lado com David Harvey, que nasceu num outro contexto muito melhor e hoje ainda vivo, continua sustentando a geografia crítica e defendendo. No final do ano, ou começo do ano, ele esteve aqui no Brasil, no começo do ano. E o cara falando assim, olha, podem falar o que forem de todas as crises aí, o problema é a rede global, o problema é entender o local. Quem falava isso? Milton Santos. Entender o local e entender as diversidades locais, econômicas, sociais, culturais, né? Enfim, eu acho que ele, sim, foi um marco, um divisor. Talvez a gente não tenha geógrafos tão brilhantes quanto ele aí para sustentar o legado, mas eu defendo que a gente vê na materialização das ações dos geógrafos no mercado de trabalho, isso se estendendo. Então, toda a ideologia, por mais que seja um pouco criticada do ponto de vista, é muito sonhador, etc., eu acho que levou aí uma geração de novos geógrafos e eu acho legal. Vou passar para o Edmar aqui, que quer responder. Só aproveitar para comentar também sobre esse assunto, né? Eu não sou muito estudioso da questão metodológica e histórica da geografia, mas hoje, né? Mas já participei mais nessas discussões. Mas, enfim, a geografia é um caldeirão e tem diversas linhas de pensamento. O que eu acho importante é assim, qualquer ação científica, ela tem uma base filosófica e política. Não existe ciência sem política, né? Toda ela tem. Pode ser ligada a determinadas correntes de pensamento e econômicos e políticos X ou Y em determinado momento do tempo, mas ela tem. Eu vivi uma separação muito rígida em Rio Claro entre a geografia crítica e a geografia física, né? Tinha dois departamentos lá. Um departamento era do pessoal da geografia física, o outro departamento era do pessoal da geografia humana e crítica. Se você trabalhava como professor, o outro professor já te olhava meio torto, né? Era uma coisa meio assim. A gente vivia muito isso, mas eu não achei ruim. E eu sempre fui mais do lado da geografia crítica, na minha ação diária ali dentro da universidade. Quando eu disse que eu ia trabalhar com informática, com códigos, teve uma professora que falou, menino, que isso, você está louco, o que fizeram com a sua cabeça? Mas, enfim, eu não acho que isso tolheu de forma alguma, tanto por parte dos geógrafos críticos, quanto por parte dos geógrafos que trabalhavam mais com estatística. Eu acho que eles sempre trabalharam de forma bastante honesta no seu pensamento, né? E cabe a gente aproveitar e ter claro que sempre há um viés político e filosófico na sua ação. Você tem que saber qual é ele, né? E não pode negá-lo, né? Certo.
Pode estar com o microfone? Pode falar. Me chamo Diego, sou geógrafo também, embora às vezes ache que não. Sobre esse tema, é bastante interessante, tem um capítulo do Introdução à Ciência Geográfica, que é um livro digital disponibilizado pelo INPE, que se chama Epistemologia da Ciência da Geoinformação. E aí ele coloca o desenvolvimento tecnológico e vai relacionando as etapas de desenvolvimento tecnológico com correntes de pensamento da geografia. E ele diz que essa terceira geração de sistemas de informação geográfica que está em desenvolvimento ou que se almeja atingir são sistemas de informações que abarquem a representação computacional do espaço geográfico pensado por Milton Santos. Então, assim, você, às vezes, quando foi falado isso, década de 70, década de 80, enfim, até 2000, início de 2000, você não tinha capacidade computacional ou estruturas computacionais para representar esse tipo de espaço. E aí você tem realmente uma divisão. Mas, em termos de linha de pesquisa, começa-se a pensar em desenvolver sistemas de informações que consigam abarcar esses conceitos. Então, eu acho que tem essas diferenças, mas que servem como balizadores também. E, embora toda a minha atividade profissional seja relacionada a desenvolvimento de software para geoprocessamento, eu vejo que são caros esses conceitos, entendeu? Do Milton Santos. E assim, é difícil para a gente, quando vai trabalhar no desenvolvimento de software em si, como abarcar esse conceito? Pô, eu estou trabalhando com que conceito de espaço? É só a distância? Que distância é essa? Né? Fluxo, rugosidade, por que alguma... Enfim, eu acho que é um desafio de pesquisa, entendeu? Assim, será que se é possível, né, representar isso e unir? Enfim. Certo, muito obrigado. Bem, devido ao adiantado da hora, eu tenho aqui uma surpresa para quem se manteve aqui, porque na Câmara Legislativa, nós, ao encerrar, o deputado que estava conduzindo a sessão, ao encerrar, ele deu a palavra para a secretária da DEURA, né, que é a Mércia, e que se revelou uma voz magnífica. Então, para encerrar, eu agradeço a presença de todos, passando a voz para a Mércia, para que ela homenageie ao modo dela os geógrafos que ainda permanecem aqui. Obrigado. É uma honra ter essa oportunidade de homenagear os geólogos, né? E os estatísticos, né? Porque hoje é o dia das duas áreas, né? Hoje é uma homenagem, e dia 5 vai ser o do meio ambiente, né? Tudo tem a ver com a Codeplan, tem a ver com o IPE, tem a ver com o IBGE, com todos, né? Então, assim, é uma festa de todos, né? E que vocês consigam os intentos, né? Apesar das grandes dificuldades, e esse ano não está nada fácil, que a gente torce, né? A música é São Mertal, algumas pessoas já ouviram.
Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Mércia. Boa tarde ou quase boa noite para todos. Obrigado.